Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tomara que sim. Quando eu era adolescente, tinha uma propaganda na Rede Globo aberta para o canal Futura. E a máxima dessa propaganda era o seguinte, anunciando o canal Futura. Dizia assim: o que move o mundo não são as respostas, mas o que move o mundo são as perguntas. E vendia o canal Futura como um canal inteligente, de coisas inteligentes, conteúdo inteligente, de gente inteligente. E tinha essa máxima: o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E fazia e faz todo sentido. E talvez nós nunca vivemos um momento, pelo menos nessa era moderna, né? E pós-moderna, de tamanha insuficiência de fazer perguntas. Pessoas hoje têm medo de fazer perguntas. Pessoas não se sentem na condição de perguntar. Às vezes por medo, não é? Porque questionar certas verdades que estão impostas como sagrada, você fica mal na fita, né? No politicamente correto, no aquilo que está como status quo, né? Principalmente pela grande mídia. Às vezes as pessoas não perguntam por baixa intelectualidade, muito também porque as pessoas já não conseguem mais fazer o seu raciocínio crítico, né? Porque alguém de alguma expressão disse determinada coisa, aquilo é tido como sagrado. E aí ninguém mais pode questionar aquilo. Eu acho muita graça quando eu olho na televisão, e isso é muito raro, televisão aqui em casa a gente só liga para assistir jogo do futebol, porque aqui em casa todo mundo é Flamengo, com muito orgulho. Mas fora isso, a gente quase não liga a televisão. Mas de quando em quando eu estou na casa de alguém ou num restaurante, ou a gente liga a televisão e aí a gente ouve uma determinada reportagem aí dizia assim: vamos ouvir o especialista. Aquilo é poderoso, né? Alguém é especialista naquele assunto. E aí, se aquela pessoa diz qualquer coisa sobre o assunto, aquilo para a maioria das pessoas é intocável. Porque não foi qualquer pessoa que disse. Quem disse foi o especialista. Então nem se pode questionar aquilo que um especialista diz. Aí você pega o nome da pessoa, dá um Google e vai ver quantos trabalhos aquela pessoa publicou sobre aquele determinado assunto. Aí vai ver um trabalho, no máximo dois trabalhos, às vezes nem tem publicação nenhuma sobre aquela área de conhecimento. E é tido como especialista para poder formar a sua opinião e impedir que você tenha o seu raciocínio crítico, que você questione, que você pergunte. A gente viu muito isso, não é? Acontecer durante a pandemia. Havia verdades sendo ditas naquela época que você não podia questionar. Tinha gente que chegava ao absurdo e dizia bem assim: gente, isso é a ciência. Não se questiona a ciência. Você está questionando a ciência? Ora bolas! Ciência é feito de questionamento. Meu Deus do céu! Há um tempo atrás a gente achava que a Terra era plana. Se ninguém questionasse, nós estaríamos com as mesmas crenças. E tantas outras crenças, paradigmas, tabus científicos foram quebrados porque as pessoas começaram a fazer questionamentos. Ciência é feita de questionamento. Inclusive, eu comprei até um livro bacana do Pascal, que ele ensina quais são os questionamentos que devem ser feitos para que você tenha um resultado científico eficaz. Então, há um método científico de perguntas, de questionamento a ser feito. E naquela época a gente ouvia dizer que, não, se você questionou, você é anti-ciência. Meu Deus do céu, cara! A gente não sabia se ria da ignorância da pessoa ou se a gente ficava assustado. Mas as pessoas têm hoje verdades assim que não podem ser perguntadas, não podem ser questionadas, não podem ser ditas, e principalmente quando se trata de temas sensíveis, né, temas polêmicos na sociedade. Esses temas, por exemplo, de grupos minoritários ou ditos minoritários, né? Aí se você questiona, não, você é machista, você é racista, você é homofóbico, você é sexista, você é taxista e por aí vai. Porque você não pode questionar, são verdades que são sagradas. A Bíblia pode ser questionada, o Corão pode ser questionado, os livros sagrados podem ser questionados, mas certas verdades ditas hoje pelas grandes mídias sociais, por influências ou por artistas, não, isso, pelo amor de Deus, isso não pode ser questionado. Isso aí tem que ser mantido como se fosse um altar sagrado, um adorno no altar sagrado, uma oferenda ao divino, e não falemos sobre isso, ou a gente paga pedágio, ou a gente concorda, ou senão a gente nem toca nesse assunto. Enfim, perdemos a condição de fazer questionamentos. Essa é o argumento de entrada desse vídeo. E aí eu estou lendo esse livro aqui,
do Rousseau, O Contrato Social. E ele faz duas perguntas que eu achei espetaculares e provocadoras, provocativas. A primeira pergunta que enfim, são várias perguntas, agora escolhi duas que são muito provocativas. O Rousseau, ele pergunta, ele faz o seguinte questionamento: olha, eu não entendo como que as pessoas alienam a sua liberdade, dão a sua liberdade para outra pessoa. Isso ele falando sobre o contrato social, que é uma população, tipo os brasileiros, se juntam e dão toda a sua liberdade para a autoridade. E a autoridade vai decidir o que fazer com a nossa liberdade, né? Com a nossa vida. Aí fala, eu não entendo como a gente faz isso. Por quê? Porque isso é até pior do que a escravidão. Ele diz, porque na escravidão, o escravo serve a seu senhor para que o seu senhor lhe sustente. Então, há uma certa lógica, né? No absurdo, né? Na coisa vil que é a escravidão, que deve ser e é condenada à escravidão. Graças a Deus acabou no Brasil e em alguns focos do mundo ainda existe, mas isso aqui não é defesa, pelo amor de Deus, da escravidão. Mas ele usa esse argumento. Eu entendo, o escravo vai lá, serve o seu senhor e o seu senhor o sustenta. Mas naquilo que nós chamamos democracia, república, veja bem, a gente sustenta nosso governante, a gente dá a nossa liberdade a ele e ainda a gente sustenta ele. E aí ele fala assim, e a troco de quê? Alguém poderia dizer que em troco da paz social. Mas que paz social se a gente só vive em guerra? E é verdade. No caso, como acontecia lá atrás, há 3 séculos atrás, que é o contexto do livro do Rousseau, o senhor era servido pelo seu escravo e lhe dava o sustento, lhe dava um teto, lhe dava uma moradia, lhe dava o pão de cada dia. E o que aconteceu é que os homens livres estavam dando a sua liberdade para os seus senhores, ou seja, seus governantes, e não eram sustentados pelos seus governantes, sustentavam os seus governantes. É o que me fez lembrar. Por exemplo, a gente tem um judiciário no Brasil que é mais caro do que a realeza inglesa, lá da Inglaterra. E a gente dá a nossa liberdade para o judiciário diz o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, limita as nossas ações, o modo como a gente pode se expressar, falar, dizer, ir, fazer, como a gente deve se movimentar na sociedade. E o que eles dão de volta para a gente? Nada. É a gente que tem que continuar dando para ele. Além da nossa liberdade para eles, nós também damos para ele o sustento. Sustentamos toda aquela máquina bilhardária, caríssima. Damos para eles mordomias infindáveis. É a troco de quê? É uma pergunta provocativa. Diga a verdade, se não é uma pergunta provocativa. E a segunda coisa que o Rousseau fala é o seguinte: quando a gente se reúne em forma de contrato social e deliberadamente a gente escolhe como comunidade ter um governante, esse governante, ele diz, esse governante ele vai governar conforme a vontade do povo, porque o povo está expressando a sua vontade nele. Bacana. Aí fala, mas quando o povo escolhe não eleger o seu governante como seu soberano, mas obedecê-lo, aí ele já não é mais um soberano governante. Aí agora ele é o nosso chefe, o nosso patrão. E não há nisso nenhum tipo de democracia, mas sim de escravidão. Eu achei interessante porque nesses últimos dias, em que as pessoas estão se ardendo de paixões, né, por fulano, pelo ciclano no cenário nacional, as pessoas validam cegamente qualquer atitude do seu governante, como se fosse, na fala do Rousseau, uma vontade de obedecer, de fazer dar certo. A Rousseau fala, nisso aí já não existe mais governante, soberano. O que existe é um patrão e já não existe mais democracia. O que é que existe aí? É uma escravidão. E talvez nós estejamos caminhando para isso. Porque há governantes que tudo que ele faz é válido, tudo que ele fala é válido e ele não pode nem deve ser questionado por absolutamente ninguém porque as pessoas escolheram obedecê-lo. Então, sim, são dois questionamentos que o Rousseau fala que a gente deve se atentar. Estamos entregando a nossa liberdade e ainda sustentando essas pessoas que limitam a nossa liberdade, e o que é que nós temos de volta? Estamos entregando o poder para um soberano
E assim fazendo, estamos escolhendo obedecê-lo cegamente, sem sequer questionar. Tomara que tenha despertado em você alguma provocação, como despertou em mim, e que possamos entender que nós não fomos feitos para o Estado, mas o contrário, o Estado que foi feito para nós, seres humanos. Então, não é nós que devemos nos dobrarmos ao Estado e à vontade do Estado. Antes, o Estado tem que compreender o que o povo quer e o Estado deve fazer a vontade do povo. No dia que a gente compreender isso como nação, como república e como democracia, aí de fato vai se cumprir o que está escrito na Constituição. Todo o poder emana do povo. Beijo.